Fala galera, bom, vou gravar aqui um vídeo com a resolução dessa questão, tá? É a questão número 5 que caiu na Escola Naval, tá? Ela tá aí na apostila AFA e FON, tá? Então vamos lá, fazer uma leitura da questão. Um forno elétrico que opera na voltagem de 120 volts e corrente elétrica de 15 amperes possui rendimento de 80%. No seu interior foram colocados 2,5 litros de água na temperatura inicial de 39,1 graus Celsius. Após 20 minutos, verifica-se que certa quantidade de água se vaporizou. Sabendo que a temperatura de vaporização é de 100 graus Celsius, a variação de entropia em quilojoules por Kelvin da água durante a vaporização foram dados aí, algumas constantes que você vai precisar para resolver essa questão, tá? Bom, essa é uma questão que está lá, na parte de física 3, na parte de eletrodinâmica, O assunto 5 é a introdução à eletrodinâmica, tá? Bom, veja bem, gente. Essa é uma questão que é perigosa por uma razão muito simples. Ela mistura grandezas da eletricidade com grandezas da termologia. Então existe um problema que você tem que estar muito atento aí. O primeiro problema é que as unidades são diferentes, Utilizam sistemas de unidades diferentes. A eletricidade você trabalha o tempo todo com SI. Já na termologia você utiliza várias unidades práticas, como a caloria, foi dado aí o volume em litros, tá? O tempo em minutos. Então é importante, você se preocupar com o sistema de unidade. Você vai pegar as grandezas que foram dadas na questão, são muitas grandezas aí, e vai converter tudo para o sistema internacional, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é isso. O outro problema que a gente tem que tomar cuidado nessa questão é com os valores que foram fornecidos, Tipo, temperatura 39,1, Então são valores aí que provavelmente vai dar um certo trabalho aí nas contas, tá? Então eu sugiro que você evite de fazer contas, de fazer aproximações, de imediato. Procure arrastar as variáveis até o final do problema, É isso que eu vou fazer aqui, ó. Olha só, gente. Primeiro é o seguinte, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a variação de entropia durante a vaporização da água, tá? Que é um processo isotérmico, tá? Então, a variação de entropia num processo isotérmico, reversível isotérmico, é a quantidade de calor fornecido dividido pela temperatura em Kelvin, tá? Cuidado, esse T é a temperatura na escala Kelvin. Lembrando que essa quantidade de calor que é transferida à água durante a vaporização é o calor latente, ó. É o M, que eu vou chamar de M', a massa de água que se vaporizou, vezes o calor latente de vaporização que foi fornecido aí na questão, tá? Dividido por T. Então observe, gente, que o calor latente de vaporização, foi dado na questão. T é a temperatura em que ocorre a mudança de estado, que é 100 graus Celsius, eu converto para Kelvin, já foi dado aí 373 Kelvin. Então, basicamente, agora o problema se resumiu em você conseguir determinar qual a massa de gelo que se fundiu. O problema agora consiste basicamente nisso. Que massa de gelo se fundiu? Bom, observe que ele utilizou aí uma fonte, uma fonte térmica, tá? Basicamente um resistor que vai dissipar uma certa quantidade de calor para aquecer a água durante 20 minutos, tá? E ele te deu o rendimento do processo, tá? Ele te deu ali o rendimento do processo. Então, isso significa que eu preciso determinar
qual é a potência útil fornecida à água, né? Porque da potência elétrica total, observe que nesse processo há conversão de energia elétrica em calor, tá? A quantidade de energia elétrica fornecida, gerada pelo resistor, não vai ser totalmente transformada em calor, porque o rendimento é de 80%. Na verdade, da potência total, potência elétrica total da fonte, 80% dela é transformada em potência útil, vai ser de fato utilizado para aquecer a água. Então, ó, vamos escrever assim, ó, que a potência útil é sempre dada como sendo uma fração, né, da potência total, ó, da potência elétrica total. Ó. Esse eta, né, é o rendimento do processo. Olha lá, a potência útil, lembrando, né, que potência também é dado como sendo o que nesse caso? A quantidade total de calor fornecida à água dividido pelo tempo. Tá? O T minúsculo para mim aqui é tempo e o T maiúsculo ali é temperatura, tá, galera? E isso é o quê? O rendimento, ó, eta, multiplicado pela potência elétrica total. A potência elétrica é U vezes I, né? Ó. Ele te deu a DDP da fonte, que é de 100 e... DDP vale, vamos ver aqui... Tá, é uma fonte cuja DDP é 120 volts e 15 amperes de corrente. Tá? Então, olha lá. Eu posso, então, descrever que a quantidade de calor transmitido à água, ó, vou passar esse ΔT de tempo para lá, né? Vai ser eta multiplicado por U vezes I vezes ΔT. Olha, essa é a quantidade total de calor que vai ser transmitido, ó, à água, tá? Só que a água está inicialmente a 39,1 graus Celsius e a temperatura de fusão é 100. Então, essa quantidade total de calor que foi transmitida à água, parte dela vai ser utilizada para aquecer a água de 39,1 até 100 graus Celsius, tá? E uma parte vai ser utilizada para vaporizar uma certa massa M' de água. Então, existe aqui, né, um percentual de calor sensível e um percentual de calor latente. Então, essa quantidade de calor, na verdade, vai ser, ó, a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da água, no caso aí de 39,1 até 100, mais o calor latente de vaporização, né, que é o ml, o M' vezes o latente de vaporização, tá? E isso tem que ser igual, ó, a essa expressão que está aqui, ó. Tem que ser igual a esse calor Q que eu determinei aqui assim, tá vendo? Esse calor Q aqui, tá? Eu vou colocar lá, ó, olha só. Observe que eu estou arrastando as variáveis, tá? É a melhor forma de fazer, beleza? Bom, eu quero achar quem? A massa M' para me poder levar ali, né? Ou em outras palavras, eu quero achar o M' LV, que está aqui. Olha lá, né? Então esse M', olha lá, o M' LV vai ser, né? Esse Q, olha lá, que é eta, tá? Tô frisando aqui para você não esquecer dele. U, I, ΔT, de tempo, né? Menos, olha lá, MC ΔT, tá? Isso daqui é esse termo, né? Ó, que nós iremos utilizar lá, ó. Nós vamos levar esse termo aqui, ó, nessa expressão. Logo aqui, ó, a variação de entropia no processo, tá? Aqui, ó, a variação de entropia é a quantidade de calor, né? A quantidade de calor utilizada apenas na vaporização, né, da massa de água, ó, eta U I ΔT menos MC ΔT sobre a temperatura T. Tá vendo? Observe que se você substituir aqui por 0,8, 80%,
o 120 e 15, o tempo 20 minutos, tem que passar para segundo, 20 vezes 60. A massa de água, ele falou que tem um volume de 2,5 litros. A densidade da água é 1 kg por litro. Então 2,5 litros, 2,5 kg de água. O calor específico que tem que passar, né, vai ser 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4 vezes 10 a 3 joules por quilograma Kelvin, tá? A variação de temperatura aqui, ó, de 39,1 até 100, né, que vai dar 60,9, dividido por 373, que é a temperatura de 100 graus Celsius convertido para Kelvin. Fazendo esta conta, tá, você vai encontrar que a variação de entropia, tá, vai dar aí 2,9, tá, quilojoules por Kelvin, tá? Que aí, no caso, a gente aproxima de 3, tá? Aí a nossa resposta aí vai ser a letra E, tá? A gente aproxima de 3, 2,9, aproximadamente 3 quilojoules por Kelvin, tá? Eu sugiro que você, de fato, só faça a conta realmente aqui no final, tá? Para você não errar a questão devido à propagação de erro, né? Porque às vezes você vai calcular primeiro, sei lá, essa quantidade de calor aqui, né? Aí você vai fazer muitas vezes uma aproximação e no final você vai fazer uma aproximação da aproximação. Então o resultado pode te dar margem de dúvida, tá? Porque tem valores próximos aí, tipo 2,5, 3, são valores próximos, tá? Então, para não ter erro, só faça a conta de fato no final da questão. Beleza, galera? Valeu, até mais!